Deixa eu só ver se já começou. Só um minutinho. Pronto, agora está gravando. Muito bem. Então, eu vou só fazer uma vinheta aqui de bom dia para todos. Sejam bem-vindos à aula de Direito Civil, Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. Antes de começar essa gravação aqui, um aluno perguntou quanto tempo vai durar essa aula. Essa aula vai durar 1h15 mais ou menos. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje já sobre as modalidades das obrigações, tá? Esclareceu para você, meu querido? Tudo certo, professor. Obrigado. Legal. Quem falou foi o Gledson, né? É Gleidson, professor? Gleidson, desculpa. Valeu. É que eu tô ficando velhinho, e aí a gente tem dois problemas quando a gente fica velhinho. Um é que a gente começa a esquecer das coisas e o outro eu não lembro. A idade é só um grupo. Bom, pessoal, eu muito satisfeito, eu reinicio aqui os trabalhos, então, no dia de hoje. Eu tinha prometido para vocês que deixaria o AVA de vocês totalmente configurado no final de semana, mas aconteceram duas coisas. Eu acabei me esquecendo que no dia 6 era meu aniversário, eu acabei ficando aí dedicado a receber algumas pessoas da minha família, e no domingo eu não estava me sentindo muito bem, portanto eu não consegui trabalhar nesse fim de semana. Mas eu comecei, na verdade, eu estou escrevendo, né, uma apostila, que falta só uma finalização para vocês. Eu vou até compartilhar aqui uma tela para vocês, para mostrar o doce para vocês, mas eu ainda vou entregar isso essa semana para vocês. Ó. Então, vocês estão vendo minha tela, né? Então, tem aqui uma apostila de Direito Civil, tá? Então, o que eu quero falar para vocês sobre essa apostila aqui? Essa apostila é um material... Vocês viram aqui, ó? Deu para ver? Dá sim, professor, dá para ver. Então, assim, essa apostila a gente vai utilizar como um material complementar, e por isso vocês não precisam anotar quando, por exemplo, eu falar sobre uma coisa que eu vou falar hoje, o conceito de obrigação, né? Então, você pode simplesmente tomar alguns apontamentos, mas não precisa anotar do jeito que eu estou escrevendo, porque do jeito que eu estou ditando, vocês vão conseguir ler depois na apostila. Agora, eu fiz, inclusive, na apostila algumas ressalvas, né, pessoal? Para você não ficar distrito à minha apostila. Eu vou trazer na apostila transcrição da lei para ficar mais fácil de vocês identificarem. Eu vou trazer conceitos para vocês também poderem estudar. Mas eu recomendo que você utilize a leitura dos meus mestres, né, dos manuais de direito civil. Essa apostila pode ser que um dia ela se torne um livro, um manual de direito das obrigações, né? Mas ainda há muito trabalho a ser realizado. Essa apostila é a primeira apostila que eu estou escrevendo, especialmente para vocês, do terceiro semestre de 2021.1 e do pessoal da noite também, tá? Então, o que eu recomendo para vocês? Ó? Recomendo Roberto Feliz de Lisboa, nosso querido professor da casa, faleceu ano passado. Eu recomendo Paulo Nader, ó, esse daqui. Eu recomendo Carlos Roberto Gonçalves. Eu recomendo Gustavo Tepedino, tá? Então, todos esses livros, que são livros que eu leio para preparar as aulas para vocês. E eu preparo as aulas, né?
Essas aulas são preparadas. Vai ter um momento que vocês vão receber também, durante as aulas, apresentações de PowerPoint, onde vocês vão ter aí uma série de esquemas para vocês melhor visualizarem tudo isso que eu vou dizendo, tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês tivessem essa apostila, que vocês lessem essa apostila, mas que vocês também fossem complementarem materiais auxiliares, tá? Eu já separei um texto que eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp daqui a pouco, assim que acabar a aula, e também vou deixar isso disponível lá no AVA, que é um texto que eu gostaria que vocês lessem para responder 4 perguntinhas, cuja entrega vai ser pelo AVA na semana que vem, tá? Então, a primeira tarefa vai ser recepcionar o texto, depois ler o texto, e aí responder 4 perguntinhas sobre o texto, tá? Essas atividades, elas vão compor a nota de vocês, tá? Vai ser atividade avaliativa. Muito bem. Dito isso, eu vou só pedir para quem tiver com o microfone ligado, desligar. Quem puder abrir o vídeo, eu recomendo que deixe o vídeo aberto, tá? E aí eu vou seguir aqui com o nosso conteúdo de hoje. Eu sempre gosto de retomar o conteúdo, começar o conteúdo do dia, retomando o conteúdo da semana passada. Então, semana passada nós fizemos uma apresentação, a gente fez aí noções introdutórias, primeiras linhas, né, de direito das obrigações. A gente falou a importância das obrigações, a gente falou por que o direito obrigacional ele se diferencia dos demais ramos do direito. Por que da importância do direito obrigacional? Porque o direito obrigacional, eu posso dizer que ele é o mais importante ramo dos direitos, porque ele transita por todos os outros ramos do direito. Ele transita no direito empresarial, ele transita no direito de família, ele transita no direito contratual, principalmente, ele transita no direito do trabalho, no direito internacional, no direito penal. Então, as lógicas, né, do direito obrigacional são utilizadas por todos os ramos do direito, sem exceção alguma. Daí a sua grande importância. Então, além disso, o direito obrigacional, ele decorre de relações sociais. Então, quando você tem pessoas executando negócios jurídicos, você tem ali a presença do direito obrigacional, né? Então, sem dúvida alguma, o direito das obrigações, um dos mais importantes ramos do direito, né? Eu também esqueci de falar para vocês que ainda hoje vocês vão ter pequenas videoaulas disponíveis no AVA, videoaulas que eu gravei para vocês e que ainda falta converter em arquivos do YouTube, e aí o link dessas aulas serão disponibilizados para vocês lá no AVA. Então, 2 coisas importantes. Vocês podem acessar o meu canal no YouTube e se inscrever lá, porque eu deixo os vídeos públicos. E também vocês podem acessar esses vídeos lá na plataforma AVA. Se você se inscrever no canal, assim que eu publicar, você já recebe uma notificação. E aí você tem condição de ler antes mesmo, tá? Professor, pois não? quer falar o nome do seu canal, por gentileza? É o meu nome completo, Carlos Gabriel Galani Cruz. Aí você já localiza. Tá certo, obrigado. Tá bom? Também, rede social, eu escrevo artigos aí para uma revista no bairro do Morumbi, então, eu acho que também é legal.
porque geralmente eu estou falando sobre algum tema que é importante para estudante de direito, né? Claro que o discurso, o vídeo que eu produzo no meu canal é essencialmente para alunos, e os textos que eu escrevo para a revista, por exemplo, têm finalidade de informar uma situação corriqueira do dia a dia, mas sempre de relevância jurídica, né? Então, eu recomendo também que vocês sigam, e aí o Instagram também do profissional, lá do escritório, sempre tem coisas, o pessoal de marketing tem feito um trabalho bem legal no tocante a essa questão de deixar informado. Então, saiu notícia ontem sobre a mudança de nome, saiu semana passada sobre a legislação das cadeirinhas de trânsito. Não fui eu quem escrevi, né, mas o pessoal do escritório escreve, e aí isso veicula lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, tá? Então, é só para vocês acompanharem, porque eu acho que todo tipo de informação jurídica nesse momento para vocês é muito importante, porque cria conexões neurais para vocês colocarem em prática aquilo que vocês estão estudando, né? Então, por exemplo, a obrigação de usar uma cadeirinha para crianças de até 10 anos, por exemplo, é uma obrigação jurídica, né? Então, faz parte do nosso estudo aqui? Evidentemente, né? Então, você pode fazer uma conexão, um link, né? Um elo, né? Uma ligação entre a disciplina que a gente está estudando aqui e o texto que você leu, tá bom? Então, fica essa dica aí. Bom, aí nós fizemos também na aula passada, a gente fez uma diferenciação para focar, para explicar o objeto do nosso estudo. Então, o objeto do nosso estudo em direito das obrigações são as obrigações jurídicas, né? E a gente falou que se a gente tem a obrigação jurídica, é porque também a gente tem as outras obrigações que não são jurídicas. E aí eu dei exemplo, a gente falou sobre as obrigações naturais, que são aquelas que se opõem à obrigação jurídica. Então, obrigação jurídica é aquela que tem uma palavrinha-chave. Essa é digna de vocês anotarem. Palavra-chave: exigibilidade. O que é que torna uma obrigação jurídica? É a sua exigibilidade. Ou seja, é a possibilidade do credor exigir judicialmente o seu cumprimento. Porque se eu tiver uma obrigação que eu não posso exigir o cumprimento, quer dizer que essa obrigação pode ser qualquer coisa, menos uma obrigação jurídica, tá? E vamos lá. Aí, isso eu não falei para vocês, mas eu estou dizendo agora. Uma dívida, uma obrigação jurídica, mas que está prescrita. Eu posso exigir essa obrigação? Quem que pode me responder? Uma obrigação prescrita pode ser cobrada judicialmente? Não. Por que não? Porque já prescreveu. Porque prescreveu. Então, significa dizer, meu amigo, minha amiga, que a obrigação prescrita, ela foi uma obrigação exigível, mas hoje, em função da prescrição, ela deixa de ser exigível. Portanto, ela passou a ser uma obrigação natural. Ela existe? Eu pergunto, ela existe? Existe. Existe, mas não pode ser exigida. Entendeu? Então não deveria existir, né? Desculpa? Se não pode ser exigida, não deveria existir, né? Ela existe porque ela se completou, ela se convalidou, mas o problema é que o credor
não cobrou dentro do tempo que tinha que cobrar. Portanto, se você quiser pagar, não há problema nenhum. O credor pode receber, o devedor pode pagar, mas a única coisa que não vai acontecer é a exigibilidade. Judicial. O devedor não é, ao devedor não é exigível o pagamento dessa obrigação. E o credor não pode cobrar essa obrigação, mas ele pode receber. Olha que diferença. Ele não pode cobrar, mas ele pode receber. Vamos imaginar o seguinte: eu sou credor de uma obrigação de pagamento em dinheiro sua. O Nado me deve, então, R$1.000. Faz 8 anos que o Nado me deve R$1.000 e eu não cobro ele. Eu nunca cobrei ele. Portanto, essa dívida prescreveu. Por que eu deixei 8 anos? Eu deixei 8 anos só para vocês visualizarem o quão prescrito está. Mas, por questão de honra, o Nado é uma pessoa do bem, um homem probo, reto. Por questão de honra, ele quer pagar. Portanto, ele me procura e fala: eis aqui o valor que eu estava devendo. E aí eu recebo. Mas o que eu não posso fazer? Cobrar dele judicialmente. Por quê? Porque esta obrigação perdeu a exigibilidade. Beleza? E a partir de quando que perde a exigibilidade de uma dívida? Aí a gente tem os prazos a depender da obrigação, da natureza da obrigação, todos eles descritos no artigo 206 do Código Civil. Lá onde a gente estuda a prescrição, né, e também decadência. Essa é uma matéria que foi estudada por vocês em Direito Civil 2, ou seja, no segundo semestre, e se caso tenha ficado, esse ponto não tenha sido muito bem compreendido, eu recomendo que vocês revisitem o tema, fazendo leitura de manuais, porque é muito importante. A questão da prescrição, ela é muito importante, tá? Porque há, inclusive, uma punição para quem cobra judicialmente dívida que está prescrita. Então, por isso que quando você vê, às vezes, uma cobrança de uma obrigação, sei lá, de telefonia, né, que já está prescrita, eles pedem para uma empresa de cobrança que tem um número que você nunca consegue retornar, tudo isso para não localizar o real credor e assim evitar esse tipo de problema. E mesmo assim, às vezes acaba acontecendo. E uma pergunta: toda dívida, ela prescreve, ela tem uma data para prescrever? Ela tem uma data para prescrever, sim. Se dever o governo, IPTU, essas coisas assim, tem uma data de prescrição também? Sim, a prescrição tributária, ela tem uma outra forma uma outra lógica, mas ela tem também, tá? Então, aí, só para te antecipar, a gente tem aqui uma possibilidade tem vários tipos de tributo. Então, tem tributo que o lançamento é de ofício, tem tributo que o lançamento do tributo é feito por declaração do contribuinte. Então, o que é um tributo lançado de ofício? O IPTU, é a prefeitura que te manda a cobrança, mas o imposto de renda é você quem calcula. Agora vai abrir prazo para você, já está fluindo, inclusive, o prazo para você fazer a declaração do imposto de renda. Então, é você que vai apurar e vai dizer o quanto é que você deve de imposto. Então, a depender do tipo de lançamento, tem uma forma de contagem da prescrição do tributo, tá bom? Depois, para a gente não sair do foco da aula, depois, se você tiver alguma dúvida, você me procura sobre esse assunto melhor, tá bom? Mas em direito tributário, vocês acabam estudando
todas essas questões atinentes a tributos, tá? Muito bem, então a gente seguiu um pouquinho com essa diferenciação, e aí eu fui explicando para vocês, e aí chega a hora de a gente fazer, começar a falar do conceito de obrigação, né? Então, isso tem lá na apostila, esse conceito, vocês fiquem tranquilos, o que eu preciso? Eu preciso que vocês compreendam o que é a obrigação, tá? Então, obrigação, e aí eu não vou nem ficar repetindo toda hora, obrigação jurídica, tá? É o vínculo jurídico que une devedor a credor, ou credor a devedor, tá? Há uma prestação, que pode ser uma prestação de dar, uma prestação de fazer, ou uma prestação de não fazer. Muito bem. A gente tem que pensar uma coisa muito importante. Quando eu falo esse conceito de obrigação, eu estou falando para vocês já alguns elementos da obrigação. Quais são esses elementos da obrigação? Eu estou falando para vocês que eu tenho uma figura chamada credor, eu estou falando que eu tenho uma outra figura chamada devedor, eu estou dizendo que eu tenho algo que liga um ao outro, e estou dizendo para vocês que existe também uma prestação. E aqui, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Por quê? Porque prestação para o direito das obrigações, não é aquilo que a gente está acostumado. Ou seja, o pagamento de uma coisa em pequenas parcelas, tá? Ah, eu paguei a prestação da Casas Bahia. Ah, eu vou pagar um carro a prestações. Ah, esse mês eu tenho que pagar a prestação do meu apartamento. Não é isso, sob o ponto de vista técnico, tá? Para o direito das obrigações, prestação pode ser somente 3 coisas. Pode ser uma entrega, pode ser uma atividade e pode ser uma prestação, uma abstenção. E por que eu resumi nessas 3 palavras-chave? Porque prestação para o direito das obrigações pode ser dar coisa certa. E se o verbo é dar coisa certa, a gente pode substituir ele por entregar. A gente pode dizer que o legislador, ele também poderia ter usado a palavra entrega ao invés de dar, né? Porque pressupõe que o dar é eu pegar um objeto e entregar este objeto a outrem. Então, se a prestação fosse de dar esta garrafa, eu cumpriria minha obrigação entregando essa garrafa. Então, eu sou o devedor e vocês credores. Portanto, a entrega da garrafa caracteriza o cumprimento da obrigação, tá? Só que a legislação, isso eu já estou falando do Código Civil, tá? Ela diferencia uma coisa certa de uma coisa incerta, tá? E aí ele fala o seguinte, que a coisa certa, ela tem características que eu consigo individualizar ela. Então,
Eu vou pegar aqui o meu telefone. Esse daqui é o meu telefone. Ó, como vocês podem ver, ele é um iPhone, tá? Muitos de vocês têm um iPhone desses daqui. Se eu não me engano, é um iPhone 7, tá? Muitos de vocês têm exatamente igual esse aqui. Agora, existe como a gente distinguir o meu iPhone do teu iPhone? Tem. Por quê? Porque ele tem aqui, quando eu acessar um comando dele, ele vai ter um número de série, um número de fabricação dele. E é este número de fabricação que distingue um e-mail, né? É ele que distingue este meu iPhone do teu iPhone. Portanto, se a gente tiver condição de especificar este iPhone para o teu iPhone, a gente está falando de dar uma obrigação de dar coisa certa. Agora, e coisa incerta? Coisa incerta é aquela coisa, né? Aquele objeto. Então, toda vez que eu falar coisa, eu estou falando tecnicamente, porque coisa para o direito é res, é objeto, tá? Então, coisa incerta é aquele objeto que eu consigo, pelo menos, diferenciar quantidade e qualidade, tá? Então, eu consigo dizer que vou premiar o melhor aluno no final do ano com um telefone celular, uma unidade. Então, eu vou dar um telefone celular. Eu não falei que eu vou dar um iPhone, não falei que vai ser este iPhone, não disse que vai ser um iPhone, pode ser um Samsung, um Moto G, um Xiaomi, pode ser um telefone celular. Então, eu estou me obrigando a uma prestação de dar coisa incerta, tá? Eu também posso dizer para vocês que eu vou dar uma saca de café. E aí eu tenho várias marcas de café, eu tenho várias qualidades de café, mas é uma saca de café. E aí, quando eu não tenho condição de especificar, né? Então, por exemplo, se eu falar que vou dar o meu veículo como prêmio ao melhor aluno, qual é o meu veículo? O meu veículo é uma Ferrari vermelha. Vocês sabem que a Ferrari elas têm numeração, né? Então a minha é a 007, é aquela que era do James Bond ainda. Por isso ela tem um valor um pouco maior. Então, sabe que a minha Ferrari ela tem uma placa, ela tem as iniciais do meu nome, é GAB, né? De Gabriel. Então é Gabi. Gabi o quê? 0007, porque faz menção ao número dela de fabricação. Então, vejam, aqui a gente consegue diferenciar. Agora, eu costumo passear com a minha Ferrari e até aposto corrida com o Nado. O Nado também tem uma Ferrari, mas a dele é amarela. Eu não gosto, é feia dele, amarelinha. A dele tem outra placa. Então, se eu falar sobre dar coisa certa e descrever a minha Ferrari, eu tenho que entregar a minha Ferrari. E por que isso é tão importante, pessoal? Porque o credor não é obrigado a receber algo diferente. Então, imagina só que... deixa eu escolher um aluno aqui para eu brincar. Pessoal, se alguém não gostar de brincadeiras, já me avisa logo, tá? Vou falar com a Vitória Jordão, tá? A Vitória é o que vai ser a minha vítima aqui agora. A Vitória, ela é credora de um veículo Ferrari
vermelha, numeração 007. Eu não quero dar a minha Ferrari, então eu faço o seguinte, eu entrego para ela um apartamento de frente para o mar no Leblon. Vitória, você aceita? Responde para mim. Abre seu microfone e diz se você aceita. Aceito. Ela aceitou. Com a aceitação da Vitória, não tem problema algum. Agora, Vitória, diga que você não aceita. Não aceito. Não aceitou. Deixa eu fazer aqui, escolher o meu aluno Laércio. Ô, Laércio, pergunta para ela por que ela não aceitou. Se o apartamento vale não, mais. Vitória? Ô, Vitória, o apartamento vale mais. Por que você não aceitou? Você prefere a Ferrari? Isso é doida. É a Ferrari que você me deve. Pois é, ela não é obrigada. Eu posso chamar ela de doida, eu posso falar que ela é maluca, que ela não tem noção de dinheiro, mas ela não é obrigada. Um apartamento no Leblon vale pelo menos uns 15 milhões. A Ferrari, eu acho que uns 2 milhões. Ela ganharia, só se ela vender, né, queimando o apartamento, ela ganharia uma boa quantia a mais. Mas isso não importa. Às vezes o credor não se interessa e ele não precisa justificar. O que eu pedi para o Laércio fazer agora, perguntar para a Vitória por que ela não aceita, não precisa e nem pode fazer para o credor. O credor ele tem direito de receber a prestação que lhe foi prometida, ainda que seja mais vantajosa a outra proposta. Ele é direito dele. E, portanto, é dever do devedor pagar aquilo que foi combinado. Então, se a obrigação é de dar coisa certa, não pode dar nada diferente daquilo que foi combinado. Isso ficou bem claro para vocês? Ficou. Mas pode haver um acordo, né? Um acordo pode. Então, se ela aceitar, o que a lei fala ela não é obrigada a aceitar prestação diversa, tá? Vai ter um momento que a gente vai ler, agora é a hora só da explicação. Na verdade, eu vou pedir para que vocês leiam isso em reservado depois, fora de aula, porque a gente não tem tempo. Mas alguns artigos eu até vou ler, mas este vocês vão ver depois na apostila, tá? Então, existe um artigo do Código Civil que diz que o credor não é obrigado a receber prestação diversa, ainda que mais valiosa. É exatamente isso que diz o artigo, eu decorei, tá? Muito bem. Diante dessa situação, a gente tem uma palavra-chave, tá? Então, toda vez que eu falar sobre obrigação de dar, eu estou falando de entrega, tá? Agora, vamos falar da outra obrigação. Eu falei para vocês que tem 3 prestações. Então, o legislador, ele verificou que uma pessoa, ela pode fazer só 3 coisas. Ou ela dá, ou ela entrega, né, no caso, ou ela faz uma atividade, ou ela não faz aquela atividade, ela se abstém de fazer, tá? A gente vai falar dessas 3. Obrigação de dar, a gente já viu que se divide em dar coisa certa e coisa incerta. Agora, a obrigação de fazer. Pessoal, o que é uma obrigação de fazer? Lembra daquele ditadinho que eu falo assim, pessoal, hoje e isso eu ainda faço, tá? Eu, quando ia no presencial, ou até mesmo agora no virtual, eu chego para minha esposa, para os meus filhos e falo assim, gente, eu estou indo dar aula, né? Hoje, a gente, com essa explicação de hoje, você já consegue enxergar que não é verdade isso que eu estou falando. Por quê? Dar é entregar algo,
né? Portanto, um professor nunca dá aula. O professor faz a aula. Por quê? Fazer é uma atividade. Então, nós estamos aqui, eu não estou dando aula para vocês, mas eu estou fazendo aula com vocês. Vocês concordam comigo? E vocês entenderam esse aspecto? Essa diferença? Pelo menos um me dá um retorno, sim? Sim. Sim. Então... Em todo sentido, professor? O professor de academia também está fazendo a aula ou está dando a aula? Tudo que for atividade é fazer. Tudo que for entrega, objeto, transfere de um para outro, é dar. Tá? Então, bom, dentro desse contexto, a gente tem, então, que a atividade, né, o fazer, ele pode ser fungível ou infungível. E vocês sabem a diferença de algo que seja fungível e algo que seja infungível? Vocês já pararam para pensar o que é isso? Ou já ouviram isso antes? Eu vou usar um ensinamento que vocês nunca mais vão esquecer, tá? Fungibilidade pode ser trocado pela palavra substituição, tá? Então, fungibilidade ou fungível é algo substituível. Portanto, infungível é algo insubstituível. Pessoal, dessa forma, se a atividade for fungível, ela pode ser substituída. Mas, se for infungível, ela não pode ser substituída. Agora, essa substituição não é da atividade, mas sim do devedor. Então, imaginem só que vocês... Ô, Nado, fala para mim quem é o seu cantor ou banda predileta, que você mais... ou cantora, que você mais gosta. Ah, tem tantos, né? YouTube. O YouTube. E fala uma que você detesta. Ah, detesto. Ah, eu não sou muito fã de pagode, não. Mas que banda de pagode que você... Essa daí é insuportável. Ah, aquela lá, o Chimbinha, mas a Joelma. Aquela é pagode? Não sei, mas eu sei que é a Calypso, o nome da banda deles. É. Eu gosto de uma música que chama Cavalo Manco. Muito bem. Gente, vamos lá, né? Gosto é gosto. A gente não vai aqui colocar em discussão o gosto. A gente não vai colocar o gosto do nosso amigo aqui em discussão. Mas por que eu estou pedindo esse exemplo? Para vocês terem na cabeça de vocês o seguinte: com relação a essa questão de prestação de fazer, ou seja, atividade fungível ou infungível, a gente tem as obrigações que são personalíssimas, né? Então, imagina que o Nado, ele paga uma quantia em dinheiro para poder assistir o show do YouTube, e acontece alguma coisa que o YouTube não pode se apresentar, mas o YouTube pega e fala o seguinte: olha, nós estamos mandando aqui uma banda também muito bacana do estado do Pará, a banda Calypso, tá? Que vai substituir a gente. Ora, notem só, por que o Nado vai se deslocar da casa dele até o estádio do Morumbi para poder assistir ao show? Porque ele tem afinidade, porque os atributos
pessoais, né, do devedor, que no caso seria a banda U2, lhe agradam. Ele sabe as músicas, ele gosta do ritmo, ele gosta do cantor, do guitarrista, do baixista, ele admira o baterista. Então, ele tem toda uma história. Então, se fosse qualquer outra banda, ele não pagaria o preço que ele pagou e muito menos se deslocaria da sua casa até o estádio para poder assistir o show. Portanto, existem obrigações que só podem ser prestadas por aquele devedor específico, né? Um outro exemplo, imagina que você tenha um problema cardíaco que somente um médico no Brasil conhece a técnica para cura. Os demais, os alunos dele, são alunos dele, só não garantem o êxito da técnica, da aplicação da técnica. Você quer ser operado por quem? Pelo aluno, pelo sujeito que assistiu uma palestra com esse médico, ou com o médico que sabe fazer e sabe curar a tua doença. Então, é muito simples essa questão de a pessoa do devedor, ela é mais importante nestas obrigações de fazer onde há essa infungibilidade, ou seja, o devedor não pode ser substituído, tá? Da mesma forma que hoje eu fui apresentado para vocês como professor de Direito Civil, Direito das Obrigações, e aí, na aula que vem, eu mando uma pessoa fazer no meu lugar, né? Então, aí vocês vão conectar na sala de aula e vem aqui uma outra pessoa, o meu estagiário vem dar aula de Direito Civil para vocês. Vocês não gostariam, por quê? Porque essa é uma atividade personalíssima, é uma atividade que a gente espera que seja o próprio devedor que cumpra, né? E qual que é o efeito, pessoal, se o próprio devedor não cumprir a obrigação? O efeito é do inadimplemento, ou seja, da ausência do cumprimento da obrigação. Então, quando você não cumpre uma obrigação, você responde pelo inadimplemento, que vai ser uma matéria que a gente vai tratar logo mais, tá? A gente vai explicar isso logo em seguida. Bom, então, feita essa observação, a gente tem como palavra-chave nas obrigações de fazer atividade, tá? Então, atividade é a palavra-chave nas obrigações de fazer. Pode ser tanto fungível quanto infungível, lembrando que infungível são as obrigações que a gente vai chamar de personalíssimas. Por que personalíssimas? Porque tem que ser realizada pelo devedor, não pode ser substituída, tá? E por fim, pessoal, para esse exemplo ficar quente na cabeça de vocês, eu preciso saber, mas eu não vou usar o nado de exemplo de novo, mas eu preciso de um voluntário do sexo masculino e depois uma voluntária. Quem é que vai ser o voluntário, que não pode ser o nado, porque eu já enchi o saco do nado hoje? Bora lá, professor. Bora lá. Cadê você? Não apareceu aqui seu nome. Quem que é? Eu tô aqui. Ah, agora sim. Gleidson. Isso. Querido, você é casado? Estou em união estável. Está em união estável. Muito bem. Querido, vou te dizer uma coisa. Você sabe que tem coisas que você faz com a sua companheira que só você pode fazer, certo? Correto. Eu não estou falando de sexo, eu estou falando de ir na casa da sogra, tá? Você só pensa naquilo, viu? Seu danado. Ai, caramba. Ah, que isso.
Veja só, o Gledson, pode o Ricardão almoçar domingo na casa da sua sogra? Negativo. Negativo. Por quê? Essa é uma obrigação personalíssima. Só você pode cumprir. Ficou claro agora? Ficou claro. Então tá bom. É Eu só não vou. pessoa, é isso? Que só, Oi? que é só daquela pessoa que só ela pode exercer aquilo. Exatamente. É. Exatamente. Agora Enquanto- uma menina. Né? Agora eu preciso de uma menina. Quem que pode ser minha voluntária? Vamos, meninas. Eu vou escolher uma, então. A Graciela. Thaisa tá ouvindo. Graciela, posso brincar com você? Libera teu áudio. Pode sim, professor. Então, tá bom. Ô, Graciela, você é casada? Não, Não? Mas Não. Tem companheiro? tenho namorado. Tem namorado. Tenho. Queima a lâmpada da sua casa. Você pode chamar o marido de aluguel daquela empresa, marido de aluguel, para trocar a lâmpada da sua casa? Não, professor. Na verdade, meu pai vai trocar. Teu pai vai trocar. Então, quer dizer que não precisa ser o seu namorado, não é? Não. Então, essa é uma obrigação que pode ser substituída, tá? Não precisa ser o namorado da Graciela, pode ser o pai, pode ser o funcionário daquela empresa marido de aluguel, pode ser o professor Carlos Gabriel também, que gosta de se aventurar a fazer uns reparinhos domésticos, tá certo? Então, tem obrigações que são substituíveis, mas tem outras que tem que ser o próprio devedor, tá bom? Eu fiz essa brincadeira para a gente dar uma descontraída. Obrigado pela participação dos meus queridos amigos aí, da Graciela, do Gleidson, e agora a gente segue, então, com o nosso próximo tema, que é as obrigações de não fazer. Aqui, pessoal, na obrigação de não fazer, a gente tem que pensar numa palavra-chave que é abstenção, tá? Ou seja, o não fazer é, como o próprio nome diz, é abster-se de uma atividade, ou seja, é deixar de fazer algo que você poderia fazer naturalmente, mas que você não vai fazer porque existe ou um impedimento determinado por ordem judicial, ou porque você se comprometeu a não fazer algo, tá? E aqui é o grande momento de a gente fazer um combinado do nosso churrasco, tá? Eu gosto muito dessa disciplina, porque aqui é onde eu marco o churrasco com os meus queridos alunos. Mas, para isso, a gente vai ter que ignorar uma primeira situação, que a gente está em pandemia, tá? Então, lembrar que o nosso churrasco vai acontecer, mas só depois da pandemia. Então, quem é que mora em apartamento aqui, que está presente na sala de aula? Se manifesta aí, quem é que mora em apartamento? Você mora, Graciela, em apartamento? Ou mora em casa? Moro em casa. Em casa. Eu preciso de alguém que mora em apartamento. Thaisa, você mora em apartamento? Não, professor. Jaque, Letícia, Noemi, Maria Clara. Só tem mulheres aqui aparecendo para mim? Lúcia, Vitória. Eu acho que ninguém mora em apartamento, hein? Então, vamos imaginar que eu morasse em apartamento, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um churrasco lá no meu apartamento, uma festinha, a gente vai fazer um open house, e aí a gente vai
combinar o seguinte, cada um vai levar 1 quilo de carne, uma caixinha de cerveja, mas leva uma cerveja boa, tá? Uma caixinha, Stella, Budweiser, essas coisas assim. Boêmia, Puro Malte. Cristal. A Cristal é boa? Eu nunca tomei essa Cristal aí. Tem que ser Puro Malte. Bom, e além da carne e da caixinha de cerveja, vocês vão levar também R$40, tá? Vocês sabem para quê que a gente vai usar os R$40 que a gente vai arrecadar? Não, para quê que vai... A gente vai fazer muito barulho, e vocês sabem que muito barulho nos condomínios dá multa, né? Então, a gente vai arrecadar R$40 de cada participante para a gente pagar a multa do condomínio. Não é interessante isso? Vai sair muito mais barato se a gente fosse alugar um sítio. Porque a carne você já ia comprar no sítio, a cerveja você já ia comprar. E para alugar o sítio ia ficar muito mais caro do que R$40. Então a gente faz lá no meu prédio, no meu apartamento, e aí, como a gente vai tomar multa, porque a gente vai fazer muito barulho, né? A gente vai sair de lá absolutamente embriagado, e aí vão multar a gente. Aí, para resolver esse problema, a gente paga a multa e fica tudo bem. Então, o porteiro vai telefonar lá na unidade, vai falar que tem vizinho reclamando, a gente vai mostrar a língua para eles. Ah, que se dane, eu pago essa multa. E aí, isso acontece, a gente se reuniu uma vez e a gente viu que a gente gosta muito de estar juntos. E a gente vai fazer isso daí a cada 15 dias. E a cada 15 dias, a galera toda vai lá pro meu apartamento, a galera toda vai fazer uma festa de arromba, música alto, gargalhada, gente bebendo, jogando coisa lá para baixo, uma festa de arromba. O síndico do prédio vai fazer uma consulta jurídica com o advogado, e o advogado fala o seguinte, olha, multar essa unidade não está dando resultado. Por quê? Porque a gente multa, eles pagam a multa, mas continuam fazendo. Então, a gente vai precisar entrar em juízo, vamos pleitear uma ordem judicial chamada obrigação de não fazer. Onde? Aquela unidade, né? A minha unidade, dentro daquele condomínio, fica com a restrição de realizar festas com algumas condições. Por exemplo, festa com barulho, ainda que seja antes das 10 da noite, mas barulho excessivo, sob pena de pagar, inclusive, uma punição maior do que aquela prevista na comissão do condomínio. Então, o juiz pode arbitrar uma multa de R$5.000 por evento descumprido. Aí, nós estamos diante de uma obrigação de não fazer, que consiste no quê? Nesse exemplo que eu dei, uma ordem judicial para que o proprietário daquele conjunto, daquela unidade, se abstenha de fazer festas naquele formato que vinha fazendo, mesmo pagando a multa do condomínio. Então, é o não fazer uma atividade, é o abster-se. Essa seria uma obrigação de não fazer, tá? E a obrigação de não fazer, ela
pode ser também associada com uma multa diária, com uma penalidade adicional, que a gente vai estudar melhor ela depois, mas só estou adiantando para vocês. Ela chama-se astreinte, tá? Astreinte, que é multa diária, justamente para poder garantir e assegurar o cumprimento desta determinação judicial, né? Então, dentro desse escopo, a obrigação de não fazer, ela pode ser também garantida por uma punição adicional, tá? Então, se você fizer algo que era para você deixar de fazer ou simplesmente abster-se, você é responsabilizado com uma multa. Quem é que entendeu isso, pessoal? Quem que tem dúvida? Professor, tem semelhança com aqueles casos, tipo, de quando alguém posta no Twitter uma coisa que ofende a outra, aí a outra pessoa pede para tirar aquele post, senão tem a multa diária. Se assemelha a isso? Sim, e mais, né? Não só isso, Laércio, não só isso, também há aquelas situações que, além de ter que tirar o post, obriga a pessoa a não postar mais sobre aquele assunto ou aquela pessoa. Então, é uma restrição, né, consistente em abster-se. Você não teria o direito de fazer posts? Tem, em tese você tem. Mas como você usou esse post de uma maneira indevida, pode o juiz determinar que você, ou alternativamente, retire o post e, além disso, não faça novos posts, tá? Sob pena de multa diária. É exatamente isso aí, você acertou na mosca. Professor, qual é o nome da palavra que você usou? Atriente? Astreintes. Atrientes. Obrigada. Imagina. Hein, professor? Descumprimento de ordem judicial também, em muitos sentidos, acarreta em multa diária, né? Sim. Sim. Nesse Mas caso... é aí que está, né? O descumprimento da ordem judicial normalmente se dá mediante a concessão de uma obrigação de não fazer. Por quê? O sujeito vai lá e descumpre, né? Quais casos que são bem comuns, né? Bem recorrentes? Vou dar um exemplo. Telefonia. Obrigação de não mais cobrar uma determinada cobrança indevida. Plano de saúde, obrigação de não recusar um tratamento, sob pena de multa diária também. E tem tantas outras, né, no campo do direito das obrigações. E tem tantas outras. Beleza. E aí? Dúvidas até Professor, aqui? Como se entra com uma ação dessa de não fazer? O procedimento de você ingressar com uma ação, seja de obrigação de fazer, ou seja de obrigação de não fazer, ela é o mesmo, né? Uma petição inicial, lança-se documentos essenciais à propositura da demanda, é o pedido que você vai formular para o juiz que faz diferença. Em um pedido você pode pedir para o cumprimento da obrigação consistente em dar uma coisa certa, ou então uma obrigação de fazer, ou então também uma obrigação de não fazer, né? E pode-se entrar no juizado especial também? Sim, juizado especial. Juizado especial tem regras que são até 20 salários mínimos, não precisa do advogado presente, de 20 a 40 precisa, e mais de 40 já é incompetente. E tem algumas matérias que o juizado especial é incompetente.
Para vocês saberem mais sobre o juizado especial, recomendo a leitura da lei número 9.099. Lei 9.099, que é a lei dos juizados especiais. Lei 9.099? 9.099. Quem recomendou ela foi o professor Tiago, de segunda-feira. Exato, exato. Meu querido amigo, inclusive. Entre 20 e 40 salários mínimos necessita de advogado. Esse advogado, ele é custeado pelo Estado ou tem que ser particular? Depende. Para você ter direito a um advogado custeado pelo Estado, você tem que preencher alguns requisitos que a Defensoria Pública impõe. Por exemplo, você não pode ter imóvel em seu nome, você não pode ter uma renda superior a, acho que, 3 salários mínimos, né? Tá certo. Verdade. Tem alguns requisitos, tá? Pessoal, eu tenho mais uns minutos de aula e eu queria exibir para vocês aqui um quadro que eu peguei algum tempo atrás na internet e que eu gosto de exibir para poder dar uma visualização para vocês acerca do que a gente acabou de conversar hoje. Alguém tem alguma dúvida antes de eu fazer essa exibição? Eu não, professor. Tá. Então, vamos lá. Vocês estão vendo o quadro? Sim, eu estou vendo. Sim. Tá. Sim. Aqui a gente tem esse quadro, então, que ele meio que ele dá uma exemplificada aqui naquilo que a gente conversou hoje, tá? Então, primeira coisa que eu quero conversar com vocês, olha, o Flávio Tartucci, que é um autor muito bom também, que eu recomendo as obras dele, tá? Então, é claro, né, eu ressalto que na nossa bibliografia básica e complementar, a gente tem os livros que tem lá na nossa biblioteca, tá? Agora, nada obsta de vocês procurarem outros manuais de direito civil de autores menos conhecidos, de autores que, não obstante, escrevem bem e coisas boas, tá? Então, vem aqui, ó, o Flávio Tartucci, ele fala o seguinte, olha, o conceito de obrigação, uma relação jurídica transitória. E por que ele diz que é transitória, pessoal? Porque toda relação jurídica obrigacional, ela não pode ser perpétua. Ninguém deseja se obrigar com outrem para sempre. Vocês, por exemplo, vocês têm um contrato com a faculdade que vocês querem que acabe em 5 anos. Por quê? É o tempo suficiente para vocês cumprirem os 10 semestres do curso de Direito, né? Então, a relação jurídica obrigacional, ela tem por característica a transitoriedade, tá? Então, é uma relação jurídica transitória entre credor, que é o sujeito ativo, e devedor, que é o sujeito passivo, cujo objeto consiste em uma prestação situada no âmbito dos direitos pessoais, que pode ser uma prestação positiva ou negativa. Positiva é uma obrigação de dar coisa certa ou coisa incerta, ou uma obrigação de fazer. Negativa, a obrigação de não fazer, tá? Aí, a regra geral aqui, que eles colocam, as relações jurídicas obrigacionais são complexas ou sinalagmáticas. Eu vou explicar isso aqui para vocês já. Onde cada parte tem ao mesmo tempo direitos e deveres. Essa palavrona aqui, sinalagmática, a gente vai usar bastante, tá? Depois eu vou mostrar um gráfico para vocês entenderem o que são relações jurídicas complexas.
Mas relações jurídicas complexas são as relações em que eu tenho mais de um devedor, ou mais de um credor, ou mais de uma prestação, tá? No caso de vocês da Campos Sales, vocês são devedores de dinheiro consistente nas mensalidades escolares, e a Campos Sales é credora deste dinheiro, ao passo que vocês são credores de um curso de direito, de um curso de graduação de direito, e a Campos Sales, ela é devedora desse curso. Ou seja, uma obrigação está conectada à outra. Por que que vocês têm que pagar uma mensalidade para a Campos Sales? Porque a Campos Sales vai oferecer um curso de direito de graduação para vocês. Então, se vocês têm essa oferta, vocês têm que fazer o pagamento, e assim sucessivamente. Por isso, trata-se de uma relação sinalagmática, tá? Onde você tem, ao mesmo tempo, os direitos, mas também tem os deveres nessa relação jurídica contratual, tá? Tem direito de exigir a aula? Tem. E a faculdade tem direito de exigir o pagamento. Tem o dever de fazer a aula? Tem. Tem o dever de também entregar o dinheiro, tá? Então, a gente está começando aqui a falar tecnicamente. A Campos Sales tem prestação de fazer, enquanto o aluno tem a prestação de dar. Dar o quê? Dar dinheiro. Entendido aqui, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Elementos que constituem uma obrigação. Eu tenho o credor, que é o sujeito ativo. Eu tenho o devedor, que é o sujeito passivo. Eu tenho as prestações, que é o dar, o fazer ou não fazer. E eu tenho o vínculo jurídico. O que nós já falamos? Falamos do credor, falamos do devedor, falamos da prestação. Mas falta a gente complementar que tanto o devedor quanto o credor pode ser a pessoa física, também, e tecnicamente mais adequado a gente chamar de pessoa natural, ou a pessoa jurídica, tá? Eu posso ter devedor ou credor, pessoa física ou pessoa jurídica. Isso parece simples, mas isso é, às vezes, confundido por muita gente. O vínculo jurídico é aquilo que liga, é o que une o devedor ao credor. Esse vínculo jurídico, ele pode nascer por força de uma ordem judicial, ele pode nascer por força de um contrato, e ele pode nascer também por força de um ato ilícito, tá? A esse respeito, a gente vai falar na próxima aula. Por quê? Parou de compartilhar a tela ou ainda está compartilhando? Parou, professor. Está compartilhando. O professor saiu, é impressão minha. Será que foi pro café? Ô, Eu Gleidson, acho que tá ele aí. se ligou, meu. Gleidson, Oi. desculpa aí da brincadeira, aquela hora foi no automático. Não, que isso. Viu, Thaís? Às vezes vocês levam mal, hein? Não, Isso é verdade. Não, que isso, imagina. Vocês gostam do Roberto Carlos? Eu vou cantar. Eu voltei. Voltei para ficar. Ai, meu Deus. Pessoal,
como já passou o tempo que a gente havia combinado, o que ficará para a próxima aula? A gente vai falar na próxima aula as fontes das obrigações. A gente vai retomar esse nosso assunto. Como sempre, a gente começa a aula fazendo uma pequena revisão e depois a gente segue com as informações novas. Eu vou fazer a pausa, o interrompimento da nossa gravação, mas antes eu quero reiterar para vocês o seguinte: vocês vão ter, a partir de hoje, tá? Eu vou mandar para vocês já um texto para vocês lerem. Então, a aula de hoje, ela acaba na maneira virtual, mas ela continua com o texto que vocês vão fazer a leitura e responder as 4 questões. Eu só vou encaminhar o texto agora pelo WhatsApp, e aí eu estou atualizando o AVA, vou colocar a apostila no AVA, vou colocar os vídeos que eu já gravei, os vídeos que eu ainda vou gravar também. São vídeos temáticos, né? Então, vídeos que eu vou fazer, vou tentar fazer... alguns já foram feitos, eles são curtos, mas tem aí até 15 minutos, mas eu vou tentar fazer menos do que isso, com temas específicos, por exemplo... falando sobre o credor, falando sobre o devedor, falando sobre a prestação de dar, onde fazer, para vocês terem videoaulas também, além da aula aqui online, que a gente tira dúvida, que a gente pode até mudar um pouco de assunto, que a gente tem mais um ou outro exemplo, a gente vai ter esses vídeos e vocês vão ter condição de completar o dia de vocês com esses recheios que eu vou disponibilizar para vocês. Peço desculpas de ainda não estar disponível, mas foi motivo de força maior, tá bom? Alguém tem alguma dúvida antes de eu encerrar a gravação? Professor, esse quadro de obrigações que você mostrou aí para a gente agora, você consegue mandar para a gente? Este quadro não, porque eu tenho o meu quadro que não estava aqui nesse computador, mas eu vou mandar um quadro que vai ser, o quadro que foi feito por mim, tá? Aí eu disponibilizo para vocês, sim. Ô, professor. E vocês também terão aulas, eu já lhe dou a palavra, e vocês terão nas próximas aulas, na verdade, sempre eu vou dar um desenho daquilo que a gente está fazendo. É como se fosse um mapa, um quadro sinótico daquilo que a gente estudou, tá? Então, por exemplo, esse quadro que eu exibi para vocês hoje, ele dá um panorama global de tudo aquilo que a gente conversou. E aí a gente, no final das contas, não sei se vocês perceberam, que a gente fez uma revisão, né? E isso fica como se fosse um mapa mental para vocês. Então, eu sempre vou usar desse expediente. Eu vou evitar de ficar projetando muito texto para vocês, porque eu vou aproveitar esse tempo que a gente tem para falar. Nas aulas que eu disponibilizo para vocês gravadas, aí tem o texto, a minha figura, a minha imagem, na verdade, nem é importante, vocês vão ver a minha voz e o texto daquilo que eu estou explicando numa apresentação de PowerPoint. Eu espero que vocês gostem, tá? Eu estou sempre à disposição para vocês me procurarem, mesmo depois da aula, fora de horário, só não vale da 00:30 às 6, porque essa hora eu estou dormindo, tá? Mas eu quero esclarecer, até dúvida, puxa, eu fiquei com uma dúvida que não é exatamente da sua matéria, de repente, se o senhor puder me ajudar, eu gosto do jeito que o senhor explica e tal, conta comigo, gente. Daqui a gente tem que levar a amizade, tá? A minha missão é fazer esse processo nosso ser um processo gostoso, de aprendizado e de transferência de conhecimento. Beleza? Quem que me chamou? Pode falar.
Essas gravações das aulas que o senhor realiza, o senhor vai disponibilizar elas em qual plataforma? No AVA mesmo? Eu vou disponibilizar no AVA, mas para eu mandar para o AVA, eu tenho que subir para o YouTube. Certo. Então, eu deixo também no YouTube, tá? Vocês não vão precisar, não é obrigação de vocês acompanhar o meu canal do YouTube. É que para eu criar um link e disponibilizar, isso tem que ser publicado no YouTube. Então, vocês vão receber o link dentro do AVA, vão conseguir assistir dentro do ambiente AVA, mas é um vídeo que vai ser publicado no YouTube. Agora, a aula passada eu perdi e a gente não vai ter ela publicada, tá? Tá bom. O senhor poderia mandar o link do seu canal no nosso grupo, professor, por gentileza? Mando sim. Tá bom, então. Muito obrigado. Mando sim. Tá bom? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Até, professor. Fique na paz e com Deus. Valeu, Amém. professor. Um abraço. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Bom dia. Obrigado vocês. Tudo de bom.